Saudações a todos os viajantes de plantão. Nesse vídeo vamos falar novamente sobre a Royal Air Maroc. E nós vamos responder algumas perguntas que nos fizeram no YouTube, né? Porque o vídeo que nós postamos gerou ali muitos comentários e tal. Muitas dúvidas. Inclusive o link dele vai ficar por aí, se vocês quiserem assistir. Porque lá a gente mostra como foi a nossa viagem, como foi o voo pela Royal Air Maroc do Rio de Janeiro para Lisboa. Hoje nós vamos responder umas perguntas que as pessoas ficaram assim, intrigadas, né? Exatamente. Meio desesperadas até. Oh, meu Deus, eu não falo inglês, eu não falo inglês, enfim. Principalmente que algumas pessoas também não conhecem a empresa, né? Vale a pena ver esse vídeo. Então separamos algumas perguntinhas e vamos aqui fazer. Primeira pergunta! A primeira perguntinha é meio comprida, mas eu achei bem interessante, que é da Cintia Oliveira. Ela botou: estou saindo do Rio para Lisboa e meu voo tem uma conexão em Casablanca. Após eu descer do avião, algum funcionário da companhia aérea irá me encaminhar para o outro portão de embarque ou eu vou ter que descobrir sozinho? É a minha primeira viagem, não falo nada em outra língua. A preocupação dela é: vou chegar em Casablanca, só falo português. Exatamente. Vou ser bem informado ali? Vão me conduzir até o lugar certo? Para começar, todos os voos param em Casablanca. Ela falou: minha conexão em Casablanca. É porque todos os voos da Air Maroc param em Casablanca. Air Maroc é Casablanca. Tudo sai de Casablanca. Casablanca Rio, Casablanca Lisboa, Casablanca... Enfim, então tudo vai sair dali. Qualquer lugar que você for, você vai passar por Casablanca. Vai passar por Casablanca pela Royal Air Maroc. Exatamente. Né? E aí, vai ter algum funcionário pegando a sua mãozinha e levando lá no outro portão de conexão? A resposta é não. Não. Tá? Você não vai ter essa ajuda da empresa, tá? Você vai sair e o máximo que você vai conseguir é encontrar alguns funcionários do aeroporto revistando algumas pessoas, né, para outros voos, né? Mas assim, não se preocupe, porque vai ter sempre alguém no caminho. Você Exatamente. segue o fluxo. Primeiro, você sai do seu voo, a gente já seguiu o fluxo de todo mundo. Isso aí. Que vai dar para o mesmo lugar lá. Lá vai ter um cara perguntando em inglês, inclusive ela disse que não fala nenhuma língua. Isso é um problema, porque até no próprio voo, os funcionários falam francês, inglês ou árabe. Ninguém fala português. Português é muito difícil você encontrar um funcionário da Royal Air Maroc que fale o português. Eles não estão entendendo alguma coisa, mas assim, não se preocupa que eles vão vir por exemplo, a comida. Vocês vão ver lá no outro vídeo que tem uma comida boa até que serviram. E tinha bastante opção, então você vai ficar meio assim desesperado no início, porque se você não falar inglês, mas não se preocupe, é só apontar. Isso. Aponta que tudo se resolve. Hora ou outra, algum funcionário consegue falar em espanhol. Frango, No espanhol, eu já vi até uma funcionária conseguindo falar o espanhol. Mas isso não é regra. Não. A princípio você não vai ter você isso. Consegue e voltando à pergunta, no aeroporto você não vai ter ninguém para te informar. Tá? Geralmente a maior parte das pessoas estão indo para o mesmo lugar que você. Então você pode seguir o fluxo. Pouca gente vai sair para Casablanca mesmo, né? Quando a gente saiu ali da parte do voo mesmo, do desembarque, da nossa aeronave no corredor, já veio um cara lá, que eu não entendia o que ele falava, mas ele perguntou, e tava perguntando onde vai. Não se preocupa, você só fala assim, Lisbon. Exatamente. Com essa pronúncia mesmo, porque que é errada, mas é isso que eles falam. O árabe, ele tem um inglês diferente do nosso, então é um pouco mais difícil da gente compreender. Se você encontrar alguém, você fala Lisbon, eles já vão entender. Se por eles acaso, vão apontar. Porque eles vão indicar exatamente o lugar certo para você ir. Aí você vai passar depois por um processo no final, que nós vamos falar depois. Nós vamos falar, mas assim, não se preocupa. Desceu Lisbon. Exatamente, segue o fluxo. Vão indicar. No final, não foi... Placas. Não tem placas, não vão te informar assim. Mas não foi difícil. A gente ficou meio desesperado, mas já chegou um cara falando de Lisbon. Aí a gente foi. E foi rápido, né? A gente chegou rápido no outro portão. Menos de 5 minutos. Bem 3 minutinhos que tu vai seguindo o fluxo. Enfim, não se desespere, apesar de você não falar inglês. Não é um problema, principalmente quando você chegar em Portugal. Chegou em Portugal se resolveu Mas, enfim, é isso. Segunda perguntinha é do Diógenes Augusto. Queria saber sobre a imigração em Marrocos. Não teve imigração, porque a gente só foi fazer uma conexão de um voo para Lisboa. A gente só passou pelo raio-x. Inclusive, né? Explica aí nosso processo. Nós falamos disso no outro vídeo. No outro vídeo nós explicamos. No processo, é um processo meio lento e complexo. Por quê? Porque todo mundo é revistado. Todo mundo. Entendeu? Tem poucas oficiais femininas lá no Marrocos, então as mulheres, elas
algumas mulheres foram livres dessa revista, né? Mas você tem que tirar outras não. sapato. Tem que tirar sapato, tem que muitas vezes abrir bolsa, botar. Então é um processo lento e tem poucos oficiais para fazer isso. Então quando você sai do seu voo, você já caminha logo direto para a fila para você passar lá pela revista. Mas não se preocupa que não tem imigração. Você vai para a fila, passa para o raio-x, tira sapato, tira tudo. Mas você vai direto pro saguão. Você já vai pro saguão onde tem as plataformas. E aí você já cai ali dentro. Você não vai passar portão. Exatamente. Ninguém carimba passaporte, eles olham o seu passaporte. Exatamente. Ninguém carimba. Então, assim, se você for pernoitar lá, aí você vai ter que fazer imigração, se você for sair do aeroporto. É interessante, porque tem alguns voos da Air Maroc, o que ela faz? O tempo é muito grande de espera, então você pode pernoitar na cidade, né? Isso não aconteceu com a gente, nós fomos direto no aeroporto e nós fomos direto para Lisboa e tal. Mas se isso acontecer com você, você vai ser levado até um hotel e depois você vai voltar. Aí sim você vai passar pela imigração. Tá? Mas e tá aí uma explicação que, embora não tenham perguntado, a gente já fala. A gente ia voltar 20 dias depois. Acabou que a gente está aqui até hoje em Portugal, mas nosso voo de volta para o Rio de Janeiro ia ter acho que 30 horas, sei lá, mais de um dia de conexão. E aí a gente foi na Royal Maroc, perguntamos, ela disse que quando a gente tinha que chegar lá no balcão de atendimento, agendar um hotel que a Royal Maroc paga. Então, caso você tenha, fica de olho nisso, caso você tenha comprado uma passagem que a sua conexão seja de mais de um dia, você tem direito a um hotel pela Royal Maroc. Vai lá, fala com eles e tal, o hotel vai ser pago. E muito cuidado, porque o inglês deles é muito diferente, às vezes até mais difícil para nós brasileiros entendermos um pouco. Então, e muitos deles também não falam inglês. Então, quando você for para o seu hotel, né, ou com a condução da própria Royal Air Maroc ou de táxi, enfim, muita atenção com a linguagem, porque muitas vezes quem vai te atender também não pode não falar inglês, então... então como a gente não passou por isso, a gente não sabe informar, só sabemos que eles pagam o hotel porque falaram pra gente. Exatamente. Mas no nosso caso, a gente não passou pela imigração. Então não se preocupa, se você tiver uma conexão de 1 a 2 horas, você não vai passar pela imigração. Só vai passar pelo raio-x. Também a gente não recomenda quem fala inglês, porque lá é muito complicado você falar português, as pessoas não vão te entender. Tá? Então, para quem não fala inglês também, esse hotel, né, essa saída é muito complicada. Então compre passagens com horários mais próximos. Fica de olho nisso já fazer a escala. Quando vocês forem porque comprar. Tem um amigo que ele fez uma escala, né? Ele fez uma escala na Turquia, não foi pela Royal Air Maroc, e ele teve muita dificuldade depois de sair e voltar, né, pro aeroporto. Ficou até com medo de perder o voo, porque se perder o voo, até explicar o que aconteceu e tal. Então fiquem atentos com o horário, tá? E com esses detalhezinhos. Terceira pergunta é As Gostosuras da Inglês. Gostei do nome. Vocês foram em qual aeronave? Então essa eu anotei, né? Porque eu não ia decorar, já faz tanto tempo também. Do Rio para Marrocos, a gente veio no Boeing 767-300. E de Marrocos para Lisboa, a gente foi no 737-800. E qual a diferença? Lógico que do Rio para Marrocos, que é uma viagem, sei lá, foram quanto tempo? 8 horas? Exatamente. O avião era maior. Era maior. Ele não era uma aeronave nova, né? Ele tinha ali sua idade, você via... Sua idade, você via que não era uma aeronave nova, mas também era uma aeronave que não estava fedendo, que tinha um certo conforto. Ela estava ok. Tá? Nós vimos vários comentários de pessoas que tiveram experiências horríveis em algumas aeronaves. Inclusive, aqui, no outro vídeo antigo, tem uma pessoa falando que ia fazer check-in e cancelava o voo, ficou 3 dias para conseguir pegar. Então, assim, muita gente reclama de atraso, de cancelamento dessa companhia. A gente não teve problema, a não ser com a nossa mala. Exatamente. Que tá no outro vídeo explicando também, mas... Tem outro vídeo aí explicando a respeito do que houve. Mas assim, no geral, não tivemos problema. Não tivemos problemas, inclusive porque eles ressarciram também a nossa mala, entendeu? Então... Mas a aeronave de Marrocos para Lisboa já foi uma aeronave menor. Parecia meio que uma aeronave assim da Gol. Era como se fosse aqueles Fokkerzinhos, assim. Exatamente. Uma Rio São Paulo Gol, assim. Entendeu? Também era confortável, mas com uma viagem apertado, um pouco apertado. Mais apertado. Mas a viagem de Marrocos para Lisboa foi o quê? 1 hora? Talvez até menos, 50 minutos. Mais rápido do que Rio São Paulo, talvez. Mais ou menos, assim. Então, quando a gente viu, subimos
deram um lanchinho, quando eu vi já estamos descendo. Exatamente, Então, não dá nem tempo de foi comer o tranquilo. lanche que você já tá fazendo o procedimento de pouso, foi né? tranquilo. Foi bem tranquilo. Agora uma pergunta parecida, porque a gente já falou da imigração, que é a pergunta da Artes de Carlota. Ela perguntou o seguinte: vou para Roma, ele que é muito burocrático quando sai do avião. Eles fiscalizam mala, documentos, isso pode levar de 1 a 1h30. Isso procede? Tô bem preocupada, pois minha conexão para Roma é de 1 hora. A gente falou, não olha a mala. Por quê? A mala vai direto pro seu destino final. Exatamente. Se você tem escala, a mala já vai do avião pro outro. Se a sua escala for assim de 1 hora, 1h30, no nosso caso foi 2h30, você não vão fiscalizar a sua mala, porque a sua mala vai direto para Lisboa. Exatamente. Só se você for aquilo de pernoitar lá, que provavelmente, com certeza, né? Você vai pegar sua mala, vai pro hotel. Mas no seu caso, não vai olhar a mala, não se preocupe. É muito importante você sair do avião, passar todo mundo e já correr pra fila. Por quê? Porque vale a pena lembrar que essa revista não é revista para o seu avião, é revista para vários aviões. Então todo mundo que saiu do seu avião vai passar pela revista e mais os outros aviões que pararam ali naquela região que vão passar pelo mesmo, né, mesmo guichê ali da entrevista, pelo mesmo portão. Então pode ser que, se tiver muita gente na sua frente, você demora ali cerca de 30 a 40 minutos. E aí você não vai ter muito tempo de... A pergunta dela é que ela falou que falaram pra ela que demora de 1 hora a 1h30. No nosso caso foi rápido, por quê? Eu acho que não tinha muito voo. Só o nosso, na hora. Mas mesmo assim nós demoramos em torno de 20 minutos a 30 minutos pra gente fila. conseguir. Isso, exatamente. Isso. Então assim, quando você vai comprar passagem, ela disse que a conexão dela era de 1 hora. Não indico conexão de 1 hora. O nosso foram 2h30, a gente já ficou tenso, né? Exatamente. Só deu tempo da gente passar pelo raio-x. Mal deu tempo de comer alguma coisa. Exatamente. Acho que nem deu tempo da gente lanchar. A gente foi ao banheiro fazer um pipizinho. É. E eu até eu entrei na internet pra falar com a minha família do Brasil, que eu tava bem em Marrocos, que o voo tinha chegado bem. Quando eu olhei, falei, pô, falta pouco tempo, vamos procurar o portão que a gente vai para Lisboa. Lá dentro você faz uma caminhada longa e um detalhe muito importante, a maioria dos voos ali, se não todos, eles são feitos, o embarque é feito na pista. Então você tem que aguardar o ônibus chegar até ali a porta do aeroporto, você vai entrar no ônibus, né, o ônibus vai te levar até a pista, né, nós temos fotos e tal, mostrando isso. E aí o embarque é feito na própria pista. Então o que acontece? Se o ônibus passou, você vai ter que aguardar o próximo ônibus chegar ali pra te pegar. Nem sei como vai ser esse Exatamente. Na verdade, a gente parou na fila que tava falando embarque em Lisboa. A gente entrou ali e pegamos um ônibus pro avião. Exatamente. Se você perder esse ônibus, eu nem sei. Então, assim, não indico você pegar com conexão de 1 hora. 1 hora é muito pouco pra qualquer lugar, até mesmo no Brasil. Mesmo que esteja vazio, você vai chegar muito em cima. Com tão pouco tempo, assim. 2 horas e meia, 2 horas e meia é suficiente. Que mesmo e assim, tal, principalmente pra quem não fala inglês, entendeu? Vai tudo devagarzinho e tal, fazer as coisas com calma. Essas coisas assim. Tá. Então assim, não se preocupe que não revista mala, nada. Raio-x, tira o sapato, tira a roupa não, né? Tira o sapato, te revista, olha passaporte, tudo, a sua bolsa, claro, né? A bolsa que está contigo, né? Que não foram despachadas, elas vão passar pelo raio-x. Isso. Outra pergunta é de novo da As Gostosuras da Inglês. Ela perguntou, podem me informar qual é a quantidade de bagagem que pode ser despachada na classe econômica? Olha, a gente pegou esse voo há 7 meses atrás. Até onde eu sei, a Royal Marrocos ainda está deixando 2 malas de 32 quilos. Mas isso muda todo dia. Então, quando esse vídeo for lá, não sei como é que vai estar, mas as companhias cada dia que passa estão mudando. Exatamente. E no nosso caso foram 2 malas de 32 quilos. E foi muita coisa, coube muita coisa, né? Nós trouxemos eu trouxe uma de 32 quilos, exatamente. Fora de mão que você leva com você dentro do avião. Uma mochila, leva uma de mão, mais uma mochila. Então, assim, dá pra levar bastante coisa. O espaço na aeronave foi bem amplo, entendeu? Deu pra você colocar as bolsas, as malas grandes. Você ainda pode colocar o seu pé, né? Tem então, assim, bolsa no pé. A Royal Marrocos, além de ser barata, uma companhia barata, e ainda pode levar 2,32, então ainda tá valendo, né? Tá valendo, vale a pena. E a última, na verdade, não é uma pergunta, foi um comentário que eu achei legal falar pra gente puxar pro assunto da resolução do nosso problema. A Marcele Pimenta falou: vocês foram bonzinhos com a empresa sobre o estrago que fizeram com a mala de vocês. Caso não tenham visto o nosso vídeo anterior sobre a Royal Marrocos, exatamente. A gente está pensando em viajar por ela, vale a pena assistir. A gente teve um problema com a mala. A gente chegou, a minha mala estava quebrada, sem roda, então foi um problema, porque eles pediram pra... Eu fui lá reclamar na empresa, e aí eles falaram que iam ressarcir,
Só que eu precisava de um banco com a conta no banco português para poder dar de volta o meu dinheiro. Exatamente. Então eles vão ressarcir a mala desde que nós tivéssemos uma conta no banco português. Exatamente. Só que para nós termos uma conta no banco português, nós precisávamos de ter um documento português chamado NIF. E para ter esse documento português chamado NIF, nós precisávamos de um representante português, que nós não tínhamos porque nós somos turistas. Explicamos isso tudo no outro vídeo. Aí eu só resolvi falar isso pra gente falar a conclusão. Resolvemos o problema, consegui a conta de uma amiga que morava aqui, e eles aceitaram, então eles depositaram, se eu não me engano foram 70 euros, ou 70, 80, acho que foi 70, eu não lembro agora. E pra eu comprar uma mala nova. Botaram direitinho, então no final foi tudo resolvido. Exatamente. Mas ela disse que nós fomos muito bonzinhos. Eu acho que fomos mesmo, mas assim, eu acho que nada se resolve com grosseria a princípio. Tem horas que a gente tem que partir um pouco pra ignorância, mas com calma. Exatamente. Demorou um pouquinho, são problemas que mas tudo foi acontecem resolvido. E tal, porque nós sabemos que eles são responsáveis por transportar. Mas quem quebrou a mala não foi a senhora que estava lá nos atendendo. Né? Então o que acontece? Nós não podemos descarregar nela um erro que foi por algum outro funcionário. E eles por acaso foram muito atenciosos, explicaram tudo. Apesar dessa burocracia portuguesa, que eles tentaram resolver. Né? Também, que a gente não pegou papel no aeroporto na hora. Isso. Assiste outro vídeo que a gente explica. Exatamente, porque se quebrar uma mala, alguma mala de vocês e tal, vocês têm que passar no achados e perdidos também e fazer lá uma declaração de que a mala ela foi quebrada. Não é só o extravio, não. Se quebrou alguma coisa de vocês, vocês também têm que fazer uma declaração lá. Nós não fizemos, então... E eles ajudaram a gente a resolver esse problema. Quem tiver curiosidade, deixar lá o vídeo pra vocês, que não vou explicar tudo de novo aqui, vai ficar muito longo, já tá longo. Sim, então no final foi tudo resolvido. Algumas pessoas que já viajaram pela companhia tiveram experiências piores, tá? E outras também não tiveram problema algum. Né? E aí, voa pela Royal Air Maroc? Eu voaria novamente pela empresa sem problema algum. Inclusive estamos pensando em visitar a Casablanca novamente, mas com mais calma, sem correria. Marrocos. Exatamente. Então, de toda a companhia da problema. Quem nunca viajou para os Estados Unidos vai ter problema às vezes com a bagagem, com alguma coisa. Então, assim, pelos preços eu acho que não vale a pena arriscar. Vale a pena, exatamente. Mas eu também não tive uma experiência tão ruim. Quem sabe daqui amanhã eu possa ter, eu não vou mais indicar, né? Mas aí eu volto aqui pra contar pra vocês. Mas se você teve uma experiência ruim, se você não teve, se você teve alguma experiência parecida com a nossa, comenta aí embaixo no vídeo, dá uma curtida caso as informações tenham sido úteis, caso tenha informações a acrescentar, dá uma comentada aí embaixo também, que é útil não só pra gente saber, mas também pra toda a galera aí que assiste o vídeo também, participar e comentar e dizer o que aconteceu na empresa, que vale muito a pena pra quem quer viajar, né? Quem tá pensando em viajar. Isso é uma das companhias mais baratas, que tá todo mundo optando por ela por isso. E fique de olho nos próximos vídeos de dicas de viagens.